30 anos atrás, o Brasil sediou a Eco 92, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Realizado no Rio de Janeiro, o evento contou com representantes de 178 países. Nesta Semana do Meio Ambiente, conversamos com pesquisadores da URGS sobre os desdobramentos deste evento mundial, principalmente sobre os avanços e recuos nas políticas de proteção ambiental. A ciência que nós tínhamos que começar a agir em relação à questão de mudanças do clima, que elas eram inevitáveis, que elas cedo ou tarde iam ocorrer. E desde então tem sido várias tentativas de negociações internacionais para, por exemplo, controle da emissão dos gases estufas. Mas isso tem enfrentado, tanto por razões econômicas, por razões ideológicas e por questões geopolíticas, uma série de, eu diria, recuos. A Rio 92, a Eco 92, foi super importante, foi um marco, né? De um momento, inclusive, que o Brasil tinha uma Constituição nova, que era uma Constituição que incorporava questões sociais e ambientais, e a nossa legislação também, na época, era muito boa. Mas nesses 30 anos a gente está vendo uma situação cada vez maior de retrocessos ambientais, né? Na parte da legislação, na parte de o agronegócio se expandindo desde o Pampa até a Amazônia, no caso da soja no Brasil, né? que é praticamente o Brasil se tornou um grande exportador de commodities, e isso implica, no caso, a exportação de minério de ferro, o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, né? Aqueles desastres, de certa maneira um crime também que ocorreu por falta de cuidados ambientais, né? E a legislação ela vem paulatinamente, principalmente nos últimos anos, aí a legislação ambiental vem sendo destruída. A solução definitiva é a mudança de escala de valores, né? Hoje está bem claro que uma sociedade de modelo consumista, como nós ainda temos, que nem nos Estados Unidos da América, é inviável para todo o planeta. Não tem como, né? Então nós estamos numa sociedade que consome, produz muito lixo, muda a química da atmosférica muito rapidamente e além do que, toda a destruição da biota e a perda de biodiversidade. Isso tudo faz que o sistema ambiental entre cedo ou tarde em colapso. O que nós estamos vendo é essa mudança. Então nós temos aqui não só uma crise de modelo econômico, mas muito mais ampla, uma crise civilizatória. E isso só se muda com escala de valores. Agora, o que dá para fazer em aspectos que eu diria o mais emergencial é tomar algumas medidas, mas mesmo essas medidas muitas vezes não estão sendo aceitas por algumas das sociedades. Alguns países conseguiram reduzir, quer pela mudança no seu modo de produção de energia, no próprio maneira de produzir a sua indústria e mesmo a agricultura, conseguiram reduzir um pouco essa produção de gases estufas. Não só o dióxido de carbono, mas principalmente também o metano, que é muito importante. Outros países não o souberam fazer. Em 92 a gente tinha se tentado construir 3 grandes agendas, né? O protocolo de Kyoto, que era em relação às mudanças climáticas, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né? Foi importante o marco no protocolo de Kyoto. Depois, em 2015, houve também o Acordo de Paris para tentar reduzir esses gases, que infelizmente a gente não está conseguindo. Temos a Agenda 21 também, que é uma agenda de participação da sociedade nas políticas públicas, na educação ambiental, enfim, que também foi um documento super importante, mas que não conseguiu ter uma continuidade e infelizmente acabou se perdendo ao longo do tempo.
E a Convenção da Diversidade Biológica, né, que eu, como biólogo, a gente aqui também trabalha muito com essas questões, né, de políticas públicas nessa área. A gente viu também uma mudança do Código Florestal em 2012, e ao mesmo tempo também agora com o aumento do desmatamento na Amazônia, né, na Mata Atlântica. Então, o ano passado, 29% de aumento em relação a 2020, né, em relação à Amazônia. Então, são um quadro que nos últimos 10 anos a gente não tinha visto um desmatamento tão acentuado, e também na Mata Atlântica. Isso aconteceu agora recentemente, 66% de aumento no desmatamento da Mata Atlântica. Essa conferência que a ONU organizou era para discutir o meio ambiente e o desenvolvimento. É bom lembrar que antes, lá em 1972, teve uma conferência da ONU também para discutir o ambiente humano. Então, né, lá em 92 ocorreu essa conferência que foi muito importante para a sociedade civil, que ela foi bem representada, mas assim a participação da imprensa também foi muito importante. Então, antes disso, os jornalistas se reuniram num encontro em Brasília, chamado pela FENAGE, para pensar em como fazer, que era necessário preparar os jornalistas para fazerem a cobertura, para eles ficarem mais, assim, terem mais conhecimento e saber, inclusive, o que perguntar, né, para as fontes, né, sobre o meio ambiente. Então foi sugerido naquela ocasião que os jornalistas, os sindicatos criassem nos seus estados núcleos de jornalismo ambiental. Nós criamos o núcleo de ecojornalistas do Rio Grande do Sul, então em 1990, esse encontro foi em 89, e desde então a gente atua nessa área de jornalismo ambiental de forma assim engajada, de forma militante. Mas então nós lá, quando criamos o núcleo, nós organizamos vários cursos e seminários para jornalistas, para prepará-los para fazer a cobertura, todos eles em parceria aqui com a URGS, com a Fabico, e que foi muito interessante também com o apoio do nosso sindicato de jornalistas, e nós tivemos muitos jornalistas que participaram e depois teve gente que foi trabalhar na cobertura da Rio 92. Nós temos que entender que desde que a comunidade científica trouxe à tona a questão das mudanças ambientais globais, também foi criada uma campanha de desinformação. Aliás, no histórico dessa campanha de desinformação, que envolve muito as ciências da comunicação social, está muito associado a um processo similar que foi feito no tabagismo. O conhecimento dos problemas do tabagismo começam na década de 40 e década de 50. Então, na década de 50, a indústria do tabaco criou uma campanha de desinformação cujo o lema era "dúvida é a nossa indústria". E o mesmo processo foi usado pelas indústrias mais conservadoras de óleo e gás, que financiaram fortemente, principalmente nos Estados Unidos, aqueles grupos think tank para negar todo o processo das mudanças do clima, porque evidentemente eles, na cabeça deles, eles seriam os mais prejudicados. As indústrias de energia mais avançadas já sabem que tem que mudar o seu modo de produção, mas é claro, numa situação onde os acionistas estão mais interessados no lucro imediato, algumas dessas companhias ainda fazem discurso. Isso foi tudo sendo construído. O que eu peço? Que as pessoas tenham compaixão pelo outro. Isso aí, eu sei que está faltando. É pensar em todos os outros seres, os animais também, que merecem viver com dignidade, e o direito à vida das plantas. Em alguns países a gente já tem as plantas, as florestas como sujeitos de direito, a natureza como sujeito de direito, Equador, por exemplo. Então os nossos rios poderiam ser sujeitos de direito e nós deveríamos tratá-los melhor. A manutenção das matas ciliares, que são fundamentais para a contenção de enchentes. Bom, eu já pediria um monte de coisas. E esse vai ser o desafio dessa próxima geração. Não tem outra alternativa. Acreditar que as coisas vão ocorrer e se resolver por si só é uma fantasia, né? De certa maneira, é um escapismo.